O principal motivo pelo qual eu sempre tive ojeriza aquele argumentum ad Hitlerium, ou seja, aquela tendência de fazer com que qualquer coisa que seja considerada suficientemente ruim tem que ser fatalmente comparada ao nazismo, o principal motivo é porque isso é apenas uma forma pretensamente menos infantil e menos burra de ser maniqueísta. Eu tenho um vídeo específico sobre maniqueísmo nesse canal, e eu o considero, sim, um dos piores males da humanidade. É um dos piores embotadores, incapacitores de cognição que existem. Você dividir o mundo rigidamente entre o bem e o mal, eliminando o máximo possível as nuances, criando dois grupos estanques, e, é claro, o mal tem que ser totalmente eliminado e você está do lado do bem. Nós estamos passando por um momento histórico onde isso está aflorando de uma forma verdadeiramente chocante. Eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 9 de março de 2022, e vou retomar esse tema agora porque está muito difícil fugir desse assunto do momento. E durante toda essa guerra de narrativas que nós estamos vivendo, e nós estamos lutando nessa guerra informativa aqui, cada um de nós, é muito difícil você achar um bom senso equilibrado. Claro, eu tenho meu lado. Eu vejo muito mais sensatez, muito mais lucidez, muito mais dignidade nas pessoas que fazem uma postura crítica à OTAN e ao imperialismo norte-americano. E nesse sentido, inevitavelmente, na pior das hipóteses, elas vão ter que admitir que a Rússia meio que foi obrigada a agir da forma como agiu. Eu tenho algumas ressalvas, mas a princípio sim, eu estou nesse grupo. Mas eu respeito quem possa ter uma ideia contrária, desde que essa pessoa consiga refletir de uma forma minimamente lúcida e tenha até lá o seu argumento para defender o imperialismo norte-americano. O problema é que eu realmente não tenho visto isso mais há muito tempo. O que estou vendo é uma redução brutal da inteligência das pessoas que estão fazendo a defesa da OTAN. Até porque, de uma certa forma, ela é a defesa da grande mídia, né? E é sempre aquele paradoxo infeliz. Existe uma coisa que é consenso, por mais problemáticos que sejam esses consensos, é que a grande mídia não é de confiança. Ela é mentirosa. Ela é manipuladora. É tipo daquela coisa que todo mundo sabe, né? Sempre tem que ter cuidado com essas coisas que todo mundo sabe, mas isso é bastante claro. Mas o que é curioso é que, ao mesmo tempo, praticamente todo mundo que diz isso acredita nessa mesma mídia. Claro, ele vai acreditar em algumas coisas e não em outras, mas o curioso é que quando corrobora as suas visões de mundo, ele faz essa adesão absolutamente acrítica. É extremamente paradoxal. É evidentemente uma impostura intelectual isso aí. Mas vamos ver. Me perguntaram como que você pode fazer para procurar fontes de informações melhores, como que você pode tentar desenvolver uma visão crítica de modo a superar toda essa problemática de uma mídia extremamente manipuladora. E bom, e o que eu posso dar algumas dicas básicas, algumas delas são óbvias, outras nem tanto, de você ir aos poucos galgando graus de maior acesso, maior capacidade de triar informações, porque a grande diferença é a seguinte: não é exatamente a fonte que você acessa, não é exatamente a qualidade do material que você recebe, isso é muito importante também, mas o que vai definir mesmo é a sua capacidade de raciocinar sobre aquilo. E o ser humano tem basicamente três dimensões, né, três formas de aquisição de conhecimento, sendo a primeira sensorial, né, o mundo nos chega pelos sentidos, mas que é mais limitada, porque a gente só tem um universo fenomênico muito breve, né? A gente não tem, para chegar no caso em questão, a gente não tem a menor possibilidade de ver sensorialmente o que está acontecendo do outro lado do mundo. A gente vê pela TV, mas pela TV, pelos multimeios, todo mundo tem a obrigação de saber que são extremamente enganosos, extremamente deceptivos. A possibilidade de você ser enganado por meios de mídia é brutal. E numa época de YouTube, ninguém mais tem o direito de fingir que não sabe o que a edição é capaz de fazer. E que os efeitos especiais também são capazes de fazer. Ou as ilusões. Então a parte sensorial é extremamente limitada. Não quer dizer que você não vai usar, claro, você vai usar o tempo todo. Não tem como não usar. Mas ele é a mais primitiva, porque ele está presente até nos animais. A segunda forma de aquisição de conhecimento é a
testemunhal, para usar um termo assim meio vago, né? Você recebe informações de uma outra pessoa. É o nível 2, né, da capacidade linguística humana, porque a meta-representatividade, porque a gente tem representações mentais de coisas que a gente vê sensorialmente e a gente pode guardar na memória. Então, se teve uma experiência sensorial qualquer, você vê alguma coisa que ela fica na sua memória, fica representado na sua mente. Uma meta-representação é quando você é capaz de ativar uma representação por meio da linguagem de uma outra pessoa. Uma outra pessoa viu, não foi você, mas ela te conta e você é capaz de formar uma representação linguística daquilo, ou, mais importante, evocar representações suas por meio da comunicação de outras pessoas. Isso não existe entre os animais. O exemplo que eu sempre gostei de usar é, por exemplo, um cachorro pode aprender o que vai acontecer quando ele vê o dono preparando a bacia, preparando a mangueira. Ele pode perceber, olhar assim, putz, está na hora do banho. E isso ele aprende, reconhecendo, porque ele tem uma representação mental, se a gente pode dizer que isso tem em mente, ele tem uma representação daqueles elementos que ficam guardados na memória, mas ele não consegue chegar para o outro cachorro e avisar que estão preparando o banho. A humanidade tem essa capacidade, a testemunhal. Na verdade, essa tende a ser a principal forma pela qual a gente absorve conhecimentos mais intelectuais. A gente lê os livros, a gente ouve, a gente assiste aulas, é assim, as pessoas dizendo coisas pra gente. E o terceiro nível é o nível de você próprio deduzir as coisas. Você partindo das suas experiências sensoriais e testemunhais, os conteúdos que você recebe, você testa operações mentais sobre eles, e você pode inclusive descobrir que muitas coisas que te informaram são falhas ou mesmo falsas. Aliás, pelo processo de raciocínio, você pode até perceber que dados sensoriais são duvidosos. Você pode se dar conta das ilusões de ótica. Você pode se dar conta de uma série de coisas que pareciam visual, auditivamente, na verdade não são. Então, de uma certa forma, a racionalidade ocupa um estágio superior dessa dinâmica toda. E é principalmente com ela que você vai ter que lidar. É aí que está o detalhe. Sim, as fontes de informação são importantes, mas definitivamente não é uma simples questão de ter as fontes boas. Porque mesmo que você tenha fontes excelentes, se você não souber triá-las devidamente, você vai fazer um mau uso delas. E ao mesmo tempo, se você tiver uma percepção, um senso crítico apurado, mesmo com fontes ruins, você vai ser capaz de extrair boas informações. Mas como fazer isso? Como superar essa situação toda? Em primeiro lugar, o que você tem? O que a gente tem? O que tu não tem aí? O diabo da grande mídia, né? Você tá aí. Televisão sendo jogada na nossa cara. Eu, pra ser sincero, não assisto grande mídia mais, já tem mais de uma década. Sério, eu não paro minha vida para assistir um jornal nacional, para assistir um jornal... Não faço isso há mais de 10 anos. Agora, ocasionalmente, eu sou exposto porque tem alguma pessoa assistindo, estou em outro lugar, agora mesmo estou viajando, estou numa pousada, num apartamento alugado, meu filho está assinado para fazer, resolveu ver TV, então de vez em quando estou vendo alguma coisa. Até porque eu também não preciso, né? A qualquer momento que eu quiser procurar informação sobre isso, eu posso ativar lá e ver o que andaram dizendo. Mas você tem essa grande mídia aí. Dica número 1. Dica número 1 que eu vou dar. Nunca se fie apenas em um órgão de mídia. Aliás, guarde essa dica para sempre. Nem faça isso de você descobriu uma mídia alternativa, um canal muito massa, descobriu o meu canal e vou ficar ouvindo só o que esse cara está dizendo. Não, nunca faça isso. Você tem que estar sempre comparando informações. Nunca fique totalmente fechado com uma fonte de informação. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Se você quiser partir da grande mídia, você tem que assistir a Globo, a maldita da Globo, assiste a Record, assiste o SBT, assiste a Bandeirantes, assiste tudo que der. Assiste os noticiários. Compara, porque você vai ver diferenças claras entre eles. Esse é o primeiro ponto. Primeiro, porque você vai perceber as diferenças, você vai perceber nuances, e tem motivos para eles, às vezes, disputarem entre si. Existe uma concorrência entre jornalistas que querem passar uma informação diferenciada, que quer acrescentar alguma coisa, que às vezes querem, ninguém percebeu os detalhes que eu vou acrescentar. Então isso dá uma riqueza maior. E melhor ainda se forem mídias concorrentes que brigam entre si com visões diferentes. Infelizmente a gente não tem muito isso não, mas para dizer duas que têm uma rivalidade é a Record e a Globo. Existe, às vezes colocam as coisas de formas diferentes, apenas por rivalidade mesmo. Vamos lembrar isso, por exemplo, no tempo do governo Lula. Havia uma briga
clara entre a Record e a Globo. E você assistindo essa briga, assistindo os dois telejornais, você se beneficiava muito de perceber as diferenças e perceber os pontos em comum, os pontos de desacordo. Então, insistindo na dica número 1, diversifique. Mas não basta diversificar na mídia audiovisual. Você tem que ler, não tem jeito. Há uma superioridade cognitiva do processo de leitura do que o processo apenas de você receber informações audiovisualmente. A capacidade de você decodificar estruturas visuais, em códigos, em palavras, e ler, todo esse processo de aprendizagem que você faz, isso tem uma dimensão qualitativamente superior. Apesar de que também há vantagem na mídia audiovisual, não é uma coisa excluir a outra, mas existe uma dimensão que você, literária, que você precisa manter. Isso vai te dar uma capacidade de absorver aquilo ali de uma forma mais crítica, pensar mais naquilo ali, reler várias vezes, até você voltar e até você perceber de diferente. Então, assim, além da mídia audiovisual, ler revistas, ler jornais diferentes, mais uma vez. Mas é claro, no nível mais profundo, você tem que fazer análises mais detalhadas que você vai fazer em livros, em compilações. Você vai pegar algum livro que trata de um assunto mais específico, do que dá esse interesse, e que se aprofunde mais, porque o trabalho de jornalismo é sempre superficial. Isso não é um defeito, é a característica dele, tem que ser mais superficial, tem que ser mais abrangente. Então ele tem que sacrificar a profundidade em prol da amplitude. E você precisa sempre procurar também alternativas de que tem maior profundidade e menos amplitude. E mantendo ainda nesse nível 1 da diversificação, ler coisas diferentes. E aí eu já passo para o nível 2, porque é uma coisa assim que tem um salto de qualidade. Você tem que ter a paciência de ler coisas com as quais você não está disposto a concordar. Não existe erro mais brutal do ponto de vista intelectual do que você ler apenas aquilo que você já está predisposto a concordar, que é o que a maioria esmagadora das pessoas fazem. Eu vou pegar o exemplo mais caricato de todos. Mas você pega um sujeito que nunca se interessou em abrir uma Bíblia na vida. Aí ele é convertido numa experiência de intensa subjetividade, e aí ele vai ler, aí ele se interessa. Mas aqui está o detalhe: se alguém quiser fazer uma crítica da visão bíblica, ele tem que ler a Bíblia, independente de ter interesse ou acreditar nele ou não. E disso de uma forma geral também. Se você quiser, por exemplo, fazer uma defesa da fé, combatendo ateísmo, você tem que ler a literatura até, não tem jeito. Bom, no meu processo de formação, eu posso dizer que durante boa parte da minha vida eu lia muito mais coisas que eram hostis à minha visão do que as coisas que eram favoráveis. Porque de uma certa forma, coisa que eu era favorável, eu já estava sintonizado. Eu li um pouquinho, eu já sentia uma grande identificação. Então, de uma certa forma, eu até lia pouco das coisas que mais me interessavam, que eu mais estava alinhado. Eu ia bater de frente com aquilo que mais desafiava. E claro, e às vezes eu mudava de postura, tá? Às vezes eu pedia alguma coisa diferenciada. Então, esse é o ponto mais difícil. Então, primeiro você tem que diversificar a sua fonte de informação. E segundo, você tem que ter a paciência de enfrentar a argumentação adversária. Aquilo que você, até mesmo aquilo que você tem que repulsar. É claro que depois de um determinado tempo de treinamento, você já pode começar a se concentrar em outras coisas, né? Porque chega um ponto que você já é capaz de ter uma certa capacidade de prever o que eles vão dizer. Eu não me importo mais tanto em ver a mídia de massa hegemônica, porque de uma certa forma já vi exaustivamente e de uma certa forma até meio que prevejo o que ela é capaz de dizer. E aí você pode ir na direção de um terceiro nível, que você fazer essa triagem mais criteriosa, né? Uma coisa que faz muita diferença na sua capacidade de entendimento das coisas é você escrever também, né? É você, ao estudar. É por isso que a gente, na escola, eles tentam fazer com que a gente escreva, não apenas leia e ouça, mas a gente rediz nossas próprias coisas, porque a gente consegue sintetizar ideias, a gente consegue colocar elementos ali, criar uma visão própria, selecionando devidamente as melhores partes. Então, esse é um terceiro nível, onde você vai começar a criar, produzir o seu próprio conhecimento. Claro que muita gente faz isso sem escrever, faz isso apenas especulativamente, mas da mesma forma como existe uma superioridade da leitura sob a percepção audiovisual, também existe uma superioridade da escrita sobre você simplesmente falar. Mais uma vez, sem negar que existe também vantagens na oratória. Aquela questão, né, de você ver, ouvir, ler, e depois você escrever
falar, mostrar alguma coisa, são dimensões distintas, todas têm seus valores, todas têm suas vantagens, mas você tem que percorrer esses níveis todos, e os mais trabalhosos, os mais difíceis são os níveis escritos, porque a gente, evolutivamente, nós temos muita facilidade de perceber, de ouvir, de falar, mas você ler e escrever é um esforço maior, e por isso que é um desenvolvimento mais profundo. Então, essas são as principais dicas básicas. Primeiro, você tem que escolher uma variedade de fontes, observe várias fontes. Segundo, enfrente aquelas coisas que você não está disposto a concordar inicialmente, assumindo o risco de que você pode passar a concordar com elas, ou não, ou você, na pior das hipóteses, você simplesmente vai ter mais elementos para reforçar a sua crítica àquelas coisas que você já não gosta. Você pelo menos vai conhecê-las. Na verdade, isso merece até uma explanação mais interessante, porque é frequente que quando a gente esteja vendo uma pessoa lendo uma determinada coisa, a maioria das pessoas tende a achar que ela já concorda com aquilo. Então, se tem alguém ali sentado lendo um livro, sei lá, um livro aqui de economia, lá um livro do Mises, a pessoa já, aquele cara ali é liberal, é do Instituto Mises, sabe? Então, a gente tem essa ideia. E, efetivamente, não é? Os melhores são aqueles que desafiam, né, as suas próprias tendências. Então vamos manter isso em mente. Primeiro, diversificar suas fontes o máximo possível, não só no nível da concorrência visual, mas nas partes escritas, ler livros diferenciados. Segundo, dar até uma ênfase maior, pela mesma fase da vida, a coisas que você já tem uma oposição, porque você precisa conhecer o seu adversário intelectual. E terceiro, você começar a produzir alguma coisa. Essa é a parte mais complicada, porque a maioria das pessoas realmente não tem paciência para fazer isso, e até por isso que elas recorrem a fontes alternativas. Mas, bem ou mal, quando você tem uma prática muito grande de absorver elementos, você vai fazendo isso meio que automaticamente. Você vai juntando uma coisa, você concorda bastante com esse cara aqui, mas não gosta daquilo, concorda metade com aquilo outro, e você vai espontaneamente sintetizando isso. E se você está usando a internet, o simples fato de ocasionalmente você redigir uma mensagem, fazer comentário, aquilo você já vai te ajudando a fortalecer e desenvolver um pensamento melhor. Melhor ainda é quando a melhor coisa que pode te acontecer é quando você começa a redigir a sua opinião e vai redigindo com cuidado, lendo. E de repente, quando você vai ler assim, putz, você percebe que tem alguma coisa errada ali. Ou você modifica. Aí você aprendeu. Aí você deu um salto, porque você conseguiu sintetizar uma série de ideias ali, um monte de coisa que você absorveu, e em determinado momento você percebeu que teve alguma coisa ali que não bateu, e aí você deu um salto ali. É nesse momento que você realmente avança na sua capacidade de entendimento da realidade. Pois bem, dadas essas 3 dicas, aí eu vou... Depois que você está devidamente treinado, vai acontecer algumas coisas interessantes. Você pode sentar na frente da Infame da Globo, assistir o Jornal Nacional inteirinho, e descobrir o que eles estão querendo esconder. Deduzir o que eles estão omitindo. Ler nas entrelinhas. Às vezes até chegando às raias da inversão mesmo. Tipo, putz, é exatamente o contrário do que esses caras estão dizendo. Nem sempre, tome muito cuidado, porque as manipulações de massas preveem isso. As pessoas que estão por trás da mídia manipulatória, eles têm conhecimentos dessas questões, dessa perspectiva reativa, eles jogam com isso também. Eles jogam informações que eles sabem que a maioria das pessoas vai discordar para tentar induzir a pensar na direção contrária. Então tem que ter um certo cuidado. Existe uma engenharia pesada aí por trás também. No momento eu não sei se está tendo caso não, porque parece que está bem tosco mesmo. Mas bem, de tudo isso, como é que eu vou voltar lá na temática com a qual eu abri este vídeo? Eu devo fazer um vídeo específico sobre nazismo? Não é nem para dar uma aula sobre nazismo não, que isso aí você tem Wikipedia, você tem qualquer coisa para ver isso aí, mas é porque isso gera um problema tão complicado. Eu venho falando disso desde o vídeo do Monark, a coisa que eu insisti em bater naquele vídeo lá, que essa ideia estúpida de reduzir nazismo a ódio a judeu, que é o que faz com que os panaquinhos aí, mas como é que pode ter nazismo na Ucrânia se o Zelensky é judeu, sabe, essas monguices aí. Então, mas eu vou deixar isso para outra oportunidade. O que eu quero mais focar aqui no momento é que nós estamos num baixíssimo nível da discussão na grande mídia. E quando você vai no Facebook aqui, e a situação está dramática também, e eu atribuo ao baixo nível dos, até chamei dos OTAN Minions, né? Que esses que estão comprando integralmente a versão norte-americana, a versão da OTAN, do Joe Biden, né? Que agora eu posso chamar de velho da OTAN. Eu acho que esse pessoal
está sofrendo uma queda cognitiva assustadora. Eu acho que nenhum estrago foi maior desta guerra do que o dano cognitivo que muitas pessoas tá acontecendo. Eu estou vendo pessoas extremamente inteligentes, que sempre foram bem articuladas, de repente se idiotizaram num nível assim, assustador. Porque, veja só, você não pode ser uma pessoa adulta e ignorar o fato de que a realidade é complexa. Existe uma série de elementos extremamente problemáticos, de camada. Você não tem como saber tudo. Você vai ver uma superfície, mas você não está ciente de todas as coisas que estão por trás. Então não é possível que alguém, uma pessoa adulta, minimamente normal, não saiba que uma situação como essa da guerra da Ucrânia é uma coisa que tem que ser estudada com detalhes, é uma coisa que você tem que ver nas entrelinhas e ver as nuances. Você não pode reduzir tudo isso a uma luta do bem contra o mal e explicar tudo o que está acontecendo porque o Putin é um psicopata vilão que quer matar todo mundo. Bicho, isso é se autodestruir, é se autodesmoralizar, é se reduzir a um nível infantil de imbecilidade. No fundo, a pessoa que faz isso sabe que não pode ser assim. Mas que raio, por que faz isso? Tem um colega meu no Facebook mesmo, que o cara, em vários aspectos, ele é brilhante. Ele trabalha nessa parte de psicologia cognitiva, de neurobiologia, ele é até cientista, tem uma produção até interessante. Ele até tem um grupo muito bom, né, de sociobiologia e etologia. Mas quando o cara chegou nesse nível, ele desceu para um nível assim de retardamento, de pegar uma foto isolada, contar historinha, de pegar qualquer fake babaca e repetir. Gente, não só eles, vou dar um exemplo geral, muita gente repetindo. Agora mesmo eu acabei de ver na Record lá, a Rússia ataca um hospital infantil. Bicho, você tem o nível de retardamento mental disso? Pensa maquiavelicamente, pensa, mesmo você que tem as piores pretensões, os piores objetivos, mas você tem que invadir um país, enfrentar um exército, enfrentar toda uma opinião internacional, enfrentar sanções, e você, enquanto está atacando base militar, você vai... vou atacar um hospital infantil. Pelo amor de Deus, isso é retardamento mental, você acredita numa coisa dessa. Que pode ter acontecido um acidente, pode ter sido, pode ter batido lá de bobeira ou tentando ser uma coisa, isso aí é uma coisa, isso aí acontece. Mas, por exemplo, veja uma cena lá do filme Pearl Harbor, né, aquele que é com Ben Affleck, que tem as cenas melhores já feitas sobre a história de Pearl Harbor. Tem aquele ataque dos japoneses lá, e lá bastante tem uma sequência onde vem os caças japoneses e vão no hospital, começam a metralhar o hospital. Bicho, você percebe que isso não faz sentido. Não é questão de você não ser mal, é porque você não faz sentido você desperdiçar munição num hospital se você tem uma porrada de alvo militar para bater. Porque o pessoal que está no hospital não vai lutar mais. O pessoal que está na creche não vai oferecer resistência. Por isso que não faz sentido. Você tem que perceber, pelo raciocínio puro e simples, que não faz sentido, por exemplo, a Rússia tá atacando os corredores humanitários que o cara faz para escoar a população. Isso não faz sentido. Não é porque eles são bons, não, é porque, do ponto de vista pragmático, maquiavélico, não faz sentido, seria contraproducente, prejudicial para quem está fazendo isso. E nós estamos aí com uma galera que desceu a sua capacidade mental. Eu estou falando de pessoas, se tem um exemplo, mas tem pelo menos no meio timeline, tem uns 10, tranquilo. Pessoas que estão realmente se emburrecendo. Por quê? Por causa da praga da visão maniqueísta. Essa tentação terrível de dividir o mundo entre o bem e o mal, de abraçar um lado, e à medida que a situação de crise vai se intensificando, vai sendo cada vez mais tentador fazer isso. E aí você embora a sua capacidade de raciocínio. E é impressionante como é fácil cair nisso. E aí você elimina toda a realidade, toda a percepção, toda a complexidade dos fatos para trazer de volta aquela mentalidadezinha que você vinha desenhos animados ridículos, de que tem o bem contra o mal, e você está do lado do bem e o mal... E é basicamente isso que está acontecendo. E estou falando de pessoas adultas, né? Não é criança. Criança tudo bem. As pessoas adultas que não tem como não saber que a realidade é mais complexa do que isso. E se você tem este problema, aí não importa a qualidade da sua fonte de informação. Pode vir as mais brilhantes, as mais cristalinas verdades, não vai fazer diferença. Você vai continuar sendo incapaz de perceber a realidade.
e vai ser enganado por qualquer farsantezinho de baixo nível que te passa uma informação porque aquilo ali já é aquilo que você gostaria de ouvir. E agora sim, aí eu fecho. Isso vale para você que está nesse posicionamento aí mais alinhado ao lado que eu estou. Toma muito cuidado também para não ficar acreditando em coisas que você também já está disposto a crer que seja verdade. Num determinado momento, agora nós estamos num momento delicado, que é uma coisa que eu estou examinando com muito cuidado, essa questão dos laboratórios biológicos norte-americanos encontrados na Ucrânia, que sabe que existe isso, claramente. Mas toma muito cuidado para não dar passo, porque ninguém já tá gente querendo dizer que lá foi criado o Covid-19 e não sei o que. Calma. Porque, infelizmente, do lado das pessoas que combatem o imperialismo, apesar do nível ser muito mais alto, existem momentos discussivos, existem escorregadas também. Tem gente que tem uma visão muito... vai empolgando e acaba perdendo um pouco de senso crítico. Um canal que eu tô recomendando que tem uma visão bastante interessante sobre a questão toda é o canal do PCO. Mas eles também estão forçando a barra em alguns elementos ali. Então tem que ter cuidado, não deixe de consultar as opiniões dos adversários para ver o que eles estão dizendo, até para ver se... Porque às vezes, querendo ou não, eles acabam dando um conteúdo assim que você aproveita também para fazer uma leitura mais profunda. Então, assim, eu vou fechar esse vídeo depois de dando essas dicas, para ter muito cuidado com essa questão do maniqueísmo, mas para você também perceber que isso pode acontecer com você. Então, muito cuidado para você também não estigmatizar a OTAN como se fosse o mal. É um dos motivos que são meio pé atrás com o Alexander Dugin, é porque ele tem, às vezes, umas ênfases assim que soam nesse sentido, né? Não é muito bem quanto mal. Eu prefiro o lado do anti-imperialismo, claro, mas não claro que não é santo. Do lado do Putin tem um monte de cara filho da puta também. Só acho que no geral eles são bem menos que os Estados Unidos, não tem comparação, bem menos. Mas daí que achar que estão fazendo tudo certinho, não, também não é assim. E daí também a não reconhecer uma ou outra virtude também no Império Americano, não, tem que ter alguma coisa. Então tenha cuidado. Mas vamos lá, recapitulando. Para levantar, tentar se informar o melhor possível. Selecione, pegue fontes diversificadas de informação. Claro que você vai, com o tempo, vai chegar a perceber que umas são muito ruins, você já ignora logo. Outras são melhorzinhas. Pegue fontes, de preferência, as que enfrentem uma ou outra, as que se degradiam. Leia coisas, assista coisas que você não gosta, porque você precisa se desafiar dessa forma, e tente montar um pensamento próprio. E, sobretudo, fuja da tentação de se considerar superior apenas por estar num determinado lado que, ainda que tenha bons motivos para se considerar mais esclarecido, toma cuidado, porque o ego é seu inimigo. Se tu pensar no seu, em algum momento você vai se complicar por causa disso. Percebe que tem gente boa do outro lado também, tem gente que tem coisa para contribuir, tem elementos para contribuir. Eu frequentemente faço isso aqui, tem vários vídeos aqui no meu canal onde eu critico, faço vídeos de criticar uma pessoa em si, mas eu respeito várias partes da opinião dela. Cuidado para não escorregar na própria arrogância, que é coisa que tende a acontecer. Mas vai desenvolvendo esse senso e cuidado, fuja do maniqueísmo, por favor. Eu sou o Marcos Valério XR, já deve ser 10 de março de 2022 agora. Muito obrigado por sua atenção. Ah, sim, quase me esqueci. E uma coisinha final. Você vai perceber que, apesar da diversidade de opiniões de vários órgãos de mídia, eles têm alguns consensos. E é aí que você tem que ter cuidado. Cuidado com os consensos. Nós temos uma humanidade muito diversa, interesses muito distintos, e quando todo mundo está concordando com uma coisa, fica especialmente desconfiado, até porque essa mídia ela não é heterogênea. Todos são órgãos de comunicação pertencentes a setores privados de grupos bilionários. Eles têm coisas em comum, eles têm interesses em comum, sem contar que está rodando dinheiro a rodo aí, da própria OTAN está metendo dinheiro para esse pessoal pensar. Então, muito cuidado com os consensos, não só nesse, mas em vários outros sentidos. A humanidade é diversa demais para permitir consensos com facilidade. Então, quando surge o consenso midiático, desconfia dele. Claro, estou falando de coisas minimamente polêmicas, né? Não estou falando de pessoas que vão criminalizar coisas bárbaras, todo mundo vai ser contra a pedofilia, todo mundo vai ser contra a violência. Não é esse o ponto. Mas coisas minimamente polêmicas. A mídia, em peso, foi favorável a uma série de posturas de políticas econômicas, de projetos de lei, absolutamente lesivos ao interesse do povo. E, nesse momento, não está sendo diferente.
Se a mídia em peso é pró-OTAN, é porque isso não interessa à maioria da população brasileira.